Olá, aluno, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos navegar na leitura, né? Nós vamos, então, fazer a leitura do texto que conta a história de um inesperado acontecimento mágico que representará um grande desafio para as personagens. Então, só lembrando vocês que nós já fizemos, né, muitas leituras aí que fala sobre encantamentos. Por exemplo, nós temos os contos de encantamento que apresentam objetos ou poções mágicas, como Aladim. Qual que é o objeto que representa aí um encantamento aí na leitura de Aladim? Nós temos aí também o gênio da lâmpada, né? Em que a lâmpada é um objeto encantado. A Branca de Neve também, e os Sete Anões, no qual a maçã é o objeto, envenenado com poção mágica, né? Nós temos aí também vários acontecimentos de contos onde apresentam vários objetos que representam aí a poção mágica, vamos dizer assim. Nós temos aqui no texto, então, os 7 corvos e vamos analisar qual é o momento mágico que acontece, né, o encantamento que acontece nesse texto. Vamos, então, à leitura desse texto. Nós temos aí, antes da leitura, duas perguntas, né? Quantos corvos há na ilustração? Vocês conseguem identificar quantos corvos tem aí? Você já viu um corvo alguma vez? Então, a partir dessas questões, a gente pode, então, começar a fazer a nossa leitura. Então, vamos lá? Os 7 corvos, parte 1. Observe que nós vamos fazer aqui apenas a primeira parte desse texto. Nós temos aí ainda 2 partes para contemplar esse texto. Então, nós vamos fazer a leitura da primeira parte, ok? Então, parte 1. Havia certa vez um homem que tinha 7 filhos e, por último, teve uma filha. Embora a menininha fosse bastante bonita, era tão fraca e miúda que todos julgaram que não fosse viver, resolvendo de pronto batizá-la. Então o pai mandou um dos filhos correr até a fonte para trazer um pouco d'água para o batismo, mas os outros 6 foram correndo com ele. Cada um queria ser o primeiro a pegar a água, e estavam todos com tanta pressa que deixaram suas jarras caírem no poço. Assim, lá ficaram de pé como tolos, olhando um para o outro, sem saber o que fazer. Neste meio tempo, o pai ficou inquieto e não podia imaginar o que fazia os jovens demorarem tanto. Certamente, pensou, os 7 se distraíram com algum jogo ou brincadeira. Mas depois de esperar bastante e os filhos não retornarem, o pai enfureceu-se e desejou que os 7 se transformassem em corvos. Mal havia esbravejado o seu desejo quando ouviu um crocitar sobre a sua cabeça e, olhando para cima, avistou 7 corvos pretos voando e revoando em círculos. O pai, embora arrependido ao ver o seu desejo realizado, não via como o feito pudesse ser desfeito e se consolou como pôde pela perda dos 7 filhos com a sua querida filhinha, que logo tornou-se mais forte e cada dia mais bonita. Por um longo tempo, ela não soube que tivera irmãos, pois seu pai e sua mãe cuidavam para não falar neles em sua presença. Mas um dia,
Por acaso, ela escutou algumas pessoas neles falarem. Sim, diziam, ela é de fato bela, mas ainda assim é uma pena que os seus irmãos tenham se perdido por sua causa. Então a menina muito sofreu. Correu até o pai e a mãe, perguntando se um dia tiver irmãos e o que acontecera a eles. Aí os pais não mais ousaram esconder-lhe a verdade, mas lhe explicaram ter sido a vontade dos céus e que o seu nascimento fora apenas uma causa inocente de toda a história. Mas a menininha, depois disso saber, sofria e sofria todos os dias, tristemente, e se julgavam na obrigação de fazer o que pudesse para trazer de volta os irmãos, e não mais teve descanso e nem paz, até que por fim um dia fugiu, partindo mundo afora ao encontro dos irmãos para libertá-los, onde quer que pudessem estar, e custasse o que custasse. Já Jacob Grimm e William Grimm, o Príncipe Sapo e outras histórias, Porto Alegre. Então esse texto aqui, esse conto aqui, é um conto feito por Jacob Grimm e William Grimm. Então, pessoal, esse texto é um conto de encantamento. Essa é a primeira parte do texto e, por enquanto, nós vamos ater a esses conhecimentos do texto aqui, né? E vocês vão fazer aí a interpretação do texto nas páginas seguintes. Vamos aqui um pouco conversar sobre essa primeira parte do texto, resolvendo essas atividades, então, da página 18, 19, até a página 20, tá bom? Então, vocês vão fazer a leitura aí e depois a gente volta a conversar, tá certo? Faça a leitura e a interpretação do texto e depois a gente volta a conversar um pouco mais sobre esse conto de encantamento aqui, tá bom? Até mais para vocês, então.